Jesus nos diz: quem muito é perdoado, muito mais vai amar. A prostituta que foi pega em adultério e a sua sentença era ser apedrejada. Mas olha o tratamento de nosso Senhor Jesus Cristo para com essa pecadora. E veja como ela retribuiu esse amor, essa misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo. Olá, queridos e queridas irmãs, povo de Deus que está aqui comigo mais uma vez se preparando para a breve volta de Jesus Cristo a essa terra. Tudo bem com vocês? Para mim é uma alegria estarmos aqui mais uma vez com a palavra de Deus em mãos outra vez para aprendermos um pouco mais sobre os ensinamentos de Jesus Cristo. E se o Espírito Santo tocar o seu coração com essa mensagem, tudo o que eu te peço é se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, deixe o seu like, comente aqui embaixo o que você tem achado dos vídeos. Também compartilhe essa mensagem para que mais pessoas conheçam a respeito de Jesus Cristo. E vamos juntos espalhando essa mensagem para o mundo todo. E o texto incrível que nós vamos meditar hoje, queridos irmãos, se encontra em Lucas, capítulo 7, versículo 36 em diante. E nós vamos lendo e vamos falando um pouco acerca do assunto, porque o texto é muito grande. Mas leia comigo, se você puder, na sua Bíblia e veja que história incrível essa daqui, queridos irmãos. Convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. Primeiramente, queridos irmãos, mais uma vez vemos Jesus se misturando aqui com as pessoas, indo à casa delas para comer com elas. Para você que não viu o vídeo de ontem sobre os sãos não precisam de ajuda, e sim os doentes, Jesus fala que não veio atrás dos justos, e sim dos pecadores. Depois que terminar esse vídeo aqui, assista esse vídeo de ontem também, e você vai aprender muito. Jesus ali nos ensina que nós devemos fazer amizade com as pessoas, tirar um tempo para comer com as pessoas, nos interessarmos pelas pessoas, conhecer as dificuldades e os problemas dessas pessoas, para então levarmos o remédio, a salvação, que é o nosso Deus Todo-Poderoso. E é isso que Jesus fazia, e é isso que nós devemos também fazer. Uma outra coisa que nós também podemos perceber, queridos irmãos, é que Jesus foi convidado por um fariseu. Ontem também nós falamos sobre os fariseus. Os fariseus eram um grupo religioso que seguiam rigorosamente a lei de Moisés, que seguiam tradições de homens. Mas aparentemente esse fariseu aqui era diferente. Ele cria talvez em Jesus, ou ele ouviu falar da fama de Jesus e queria ver com seus próprios olhos se Jesus era realmente esse tão poderoso de quem o povo tanto estava falando. Então Jesus chegou, entrou na casa do fariseu e tomou lugar à mesa. E no versículo seguinte, no 37, diz assim, continuemos lendo: E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas, e o enxugava com os próprios cabelos, e beijava-lhe os pés e o ungia com unguento. Olha, queridos irmãos, essa pecadora aqui de quem está falando é Maria Madalena. E no Evangelho de João, capítulo 12, versículo 3 em diante, que fala sobre essa mesma história aqui, conta, queridos irmãos, que esse perfume que Maria Madalena levou era muito precioso. Esse bálsamo era tão precioso que João conta que Judas Iscariotes ficou indignado, sendo que Maria o derrubou sobre Jesus. E na cabeça dele, ele queria pegar esse perfume para vender e pegar todo o dinheiro para ele. Ele até fala, por que não se vendeu esse perfume para dar o dinheiro aos pobres? Mas o intuito dele, o profeta João fala que era para ele roubar, porque ele não tinha interesse nenhum nos pobres. Ele era ladrão e tudo que ele queria era pegar todo o dinheiro para ele. Mas vemos aí, queridos irmãos, que Maria Madalena pegou o melhor perfume para oferecer a Jesus. A Bíblia não está preocupada em dizer de onde ela tirou esse perfume, mas sim que ela trouxe o melhor para oferecer a Jesus. E a história conta que ela estava chorando aos seus pés, o regando com as suas lágrimas e enxugando com os seus próprios cabelos. Queridos irmãos, Maria Madalena foi a mulher da qual Jesus expulsou 7 demônios. E isso nos fala logo a seguir no capítulo 8, versículo 2. E também foi a mulher que foi surpreendida em adultério. E os fariseus trouxeram ela a Jesus com o intuito já de matarem ela, de apedrejarem ela. Porque a lei era, se alguém fosse pego em adultério, era para ser apedrejado. E quem não lembra dessa história?
João capítulo 8, versículo 1 em diante. Os fariseus levam essa mulher a Jesus e perguntam: mestre, esta mulher foi pega em adultério. Na lei diz que precisa ser apedrejada. O que o Senhor diz? Eles faziam isso, diz a Bíblia, com o intuito de acusar Jesus. Mas qual foi a resposta de Jesus para eles, queridos irmãos? Vocês lembram? Jesus escrevia na areia. Se alguém não tem pecado, que jogue a primeira pedra. Todos eles eram pecadores, queridos irmãos, talvez piores que ela. E eles se retiraram dali sem fazer nada a essa mulher. E Jesus então se levanta e olha bem nos olhos dela e pergunta: mulher, onde estão os teus acusadores? Não ficou ninguém aqui para te acusar? E ela disse: não. Jesus também disse para ela: eu também não te acuso. Agora vá e não peques mais. E o interessante dessa história é que Jesus disse para ela: vá e não peques mais. Mas provavelmente, queridos irmãos, não foi isso que aconteceu. Provavelmente ela caiu novamente em pecado. Essa história aqui de João, que os fariseus queriam apedrejá-la, aconteceu antes da história de Lucas, que vamos dar continuidade agora. Então vimos ali que a mulher beijava os pés de Jesus, regava com as suas lágrimas, enxugava com seus cabelos. Tudo isso dentro da casa do fariseu. Então o fariseu, observando tudo isso, e olha o que a Bíblia diz no versículo 39. Ao ver isto, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo, no seu pensamento ele disse: se este for o profeta, se Jesus fosse realmente um profeta, eles pensavam que Jesus era um profeta e não um Deus, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Olha o pensamento dele, queridos irmãos. Se realmente esse cara aí, Jesus Cristo, fosse um profeta, ele sabia quem é que está beijando os pés deles e enxugando com os próprios cabelos. Porque essa mulher é uma pecadora, uma prostituta, que vive em adultério. Se ele fosse um profeta, ele ia saber disso. Com ele no seu pensamento, pensando isso, dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele respondeu: dize a mestre. Jesus foi em direção a ele, já sabendo o que ele tinha pensado. E olha agora, queridos irmãos, que incrível o que Jesus fala para ele. Continue lendo comigo. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos 2 com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Olha, queridos irmãos, a sabedoria de Jesus para conversar com as pessoas. Jesus ali usou uma parábola para dar um ensinamento para esse fariseu com algo que ele conhecia, com algo que ele presenciava. Jesus era muito sábio. E olha a resposta do fariseu. Respondeu-lhe Simão: suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe Jesus: julgaste bem. Perdão, queridos irmãos, que eu me emociono muito com essa história, que é uma história muito linda. E voltando-se para a mulher, disse... Então Jesus olhou para a mulher e disse para Simão, olhando para Maria Madalena: vês esta mulher? Entrei na tua casa e não me deste água para os pés. Jesus falando para Simão: eu entrei aqui na tua casa e tu não me deu água para me lavar os pés. Porque naquela época era costume, quando chegavam alguém na casa de outra pessoa, dar água para eles lavarem os pés. Porque naquela época não era asfaltado como é nos nossos dias, queridos irmãos. E a viagem que eles faziam eram viagens longas. Então eles estavam sempre com os pés empoeirados. E oferecer água para as pessoas lavarem os pés era uma questão de hospitalidade. E Jesus disse: tu não me deu água para os pés. Porém, esta mulher me regou os meus pés com as lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. No versículo 45, não me deste ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Ósculo, queridos irmãos, era um cumprimento que eles tinham na época com um beijo no rosto. E Jesus disse para ele: desde que eu entrei aqui, tu não me deu nenhum cumprimento de amizade. Ela não cessa de me beijar os pés. E diz mais: não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoados-lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher: perdoados são os teus pecados. Uau, queridos irmãos! Olha essa história incrível, maravilhosa de Maria Madalena, de Jesus Cristo, tanto para o fariseu como também para nós. Olha o ensinamento incrível do nosso Senhor Jesus Cristo para esse fariseu e também para nós hoje.
Eu imagino a cara que deve ter ficado esse fariseu com a história de Jesus para ele. Jesus diz: perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou, mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Queridos irmãos, vemos aqui com esse texto que essa mulher já tinha sim sido perdoada por Jesus outras vezes. E aquela vez ali da questão que os fariseus levaram ela até Jesus foi uma das vezes. E pelo fato de ela ter sido perdoada por Jesus várias vezes, ela então começou a conhecer o caráter de Jesus. E por isso ela deu o seu melhor para Jesus. Por isso ela beijava os seus pés. Por isso ela regava com as suas lágrimas, enxugava com os seus cabelos. Porque ela entendeu o amor tão grandioso que Jesus Cristo tem por ela e também por nós. Amém, queridos irmãos? Dê um glória a Deus por esse Deus tão maravilhoso que nós temos, tão misericordioso e bondoso. O fariseu aqui, como era de costume deles, eles excluíam os pecadores. Mas Jesus amava os pecadores. Jesus perdoava os pecadores. Jesus cuidava dos pecadores. Jesus tinha misericórdia dos pecadores. Mas acredito que esse fariseu aqui teve uma lição. Entendeu o que era o amor de Jesus, a bondade e a misericórdia de Jesus. Maria Madalena, a prostituta que caiu em adultério várias vezes, ela foi perdoada por Jesus várias vezes. E em um momento da sua vida, ela conheceu a Jesus Cristo. Entendeu quem realmente era Jesus Cristo. E aí ela decidiu entregar tudo a Jesus Cristo. A pergunta que eu faço para você e para mim no dia de hoje é: será que nós conhecemos a Jesus Cristo assim como Maria Madalena conheceu? Ou será que nós somos desses que estamos na igreja há muito tempo, somente pensando em regras, em mandamentos, mas não conhecemos o caráter de Jesus Cristo, não conhecemos o amor de Jesus Cristo, a justiça de Jesus Cristo, a bondade, o que Ele fez por nós e o que Ele está disposto a fazer por nós? Porque se nós entendermos o amor grandioso de Jesus Cristo, nós vamos ser tocados como Maria Madalena foi e vamos querer fazer o melhor para Jesus Cristo, assim como também ela fez. E ela virou uma discípula de Jesus. Meu querido e minha querida irmã, não importa como está a sua vida hoje, não importa se você está em adultério, em prostituição, envolvido com roubo, com assassinato, com maldade, com maledicência, com linguagem obscena, com cobiça, adorando outros deuses, não importa como você está hoje, Deus, Ele ama você do mesmo jeito. Deus, Ele perdoa os seus pecados do mesmo jeito, mas Deus, Ele vai dizer para você: vá e não peques mais. Talvez você caia no mesmo pecado, mas Deus vai estender a mão para você, porque Ele vai dizer: quem nunca pecou, que atire a primeira pedra. Jesus, Ele veio até essa terra, Ele entende os nossos sofrimentos, as nossas lutas, e Ele vai lutar por nós todos os dias, até que tenhamos vida aqui nessa terra, ou até que Ele volte. Quem muito é perdoado, muito mais vai amar, queridos irmãos. Quantas vezes Jesus já nos perdoou, quantas vezes ainda Jesus vai nos perdoar, mas e agora? Nós precisamos amá-lo. Nós precisamos entender que Ele é misericórdia, que Ele faz tudo por nós. E por causa desse amor, nós devemos amar o nosso Senhor Jesus Cristo. Devemos parar para refletir. Olha tudo que Jesus já fez na minha vida. Olha quantas vezes Ele me perdoou, mesmo sendo eu impuro, um indigno. E agora chegou a minha vez de entregar tudo a Ele, fazer tudo por Ele, porque Ele já fez e faz tudo por mim. Queridos irmãos, um dia esse mundo vai acabar, Jesus vai voltar ou nós vamos morrer. E quando isso acontecer, estaremos selados ou para a salvação ou para a perdição. Nós não temos o poder de nos salvar, mas nós precisamos escolher o nosso caminho. Nós precisamos dar o nosso melhor para Deus. E o nosso melhor é nos dedicar, é estudar a Bíblia, é estar de joelhos diante dEle. É estar clamando por misericórdia, pedindo a sua ajuda, assim como Maria Madalena fez, se prostrando diante dos pés de Jesus, o beijando.
chorando, triste pelo seu pecado, como Maria Madalena fez, sendo que ela já tinha sido perdoada por Jesus outras vezes. Ela se prostrou diante dos pés de Jesus e disse: eu sou uma pecadora, eu disse que não ia mais pecar, o Senhor me perdoou e eu estou aqui pecando novamente, me perdoa, me transforma, me purifica, cria em mim um coração novo. Foi isso que Maria Madalena fez diante dos pés de Jesus. O fariseu no primeiro momento não entendeu isso. E hoje muitas pessoas desse mundo não vão entender também, queridos irmãos. Vão agir como agiram os fariseus. Porque esse grupo religioso agia dessa forma. Acredito que esse que convidou Jesus foi transformado por ele. Mas os outros agiam dessa forma e tem pessoas que vão agir assim nos dias de hoje. Achar que Deus não nos perdoa. Deus não está com nós. Que Deus não nos ama. Mas não ligue para essas pessoas, não ligue para as vozes do diabo. Olhe para Jesus. Ele quer te ajudar, Ele quer te salvar, não importa o estado que você esteja hoje. Não olhe para o fariseu, não olhe para o diabo, olhe para Jesus. E se o seu desejo é ser transformado assim como Maria Madalena foi, nós agora vamos orar juntos. E Deus vai fazer essa transformação em nós. Veja o quão incrível foi a história de Maria Madalena, sendo ela uma prostituta. Quando Jesus ressuscitou, ela foi a primeira a ver a ressurreição de Cristo. Veja o quão importante se tornou essa mulher, porque ela entregou o seu coração a Jesus. E nós também podemos entregar o nosso coração a Jesus e sermos importantes para Ele. Vamos orar? Deus Todo-Poderoso, Deus Santo, Criador dos céus e da terra, louvado, exaltado, engrandecido seja o Teu nome, Pai. Te damos graças por essa história maravilhosa de hoje, sobre Maria Madalena, Pai. Ela foi perdoada por Ti várias vezes, entregou o coração a Ti, Senhor, de todo o seu coração, chorando, clamando, implorando por misericórdia da Tua parte, depois de o Senhor ter perdoado ela várias vezes. O Senhor expulsou 7 demônios dessa mulher, Pai. E ela entendeu, ela Te conheceu. Ela entendeu que o Senhor é o Salvador, o Jesus Cristo, de Deus de misericórdia. Os fariseus queriam apedrejar, como dizia na lei de Moisés, porque era um povo duro. Mas o Senhor veio mostrar que o Senhor é amor e misericórdia. Que o Senhor ama as pessoas assim como nos ama também. Amava Maria Madalena e também nos ama. Nos ajude a entregarmos o nosso coração a Ti, a nos jogarmos diante dos Teus pés, clamando por misericórdia, chorando. Tira a dureza e a incredulidade do nosso coração, para que nós possamos conhecer a Ti, o Teu amor, a Tua misericórdia. Nos dê poder e força para querer estar na Tua presença, estudando a Bíblia, orando. Por favor, querido Deus, para que possamos também ter a nossa história transformada assim como Maria Madalena teve. Mas precisamos fazer a nossa parte. Nos ajude a fazer a nossa parte. É o que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, se o Espírito Santo tocou o coração de você com essa mensagem, tudo que eu te peço é se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, curta, comente e compartilhe, porque tudo isso ajuda demais no crescimento do canal, queridos irmãos. Dá trabalho estar aqui fazendo os vídeos, editando, mas é uma coisa que eu gosto, é uma coisa que eu me sinto feliz, eu cresço também espiritualmente, mas é o meu trabalho. Eu me dedico demais nesse trabalho para Deus, porque eu estou fazendo para Deus. Também eu te peço que você considere se tornar um membro aqui do canal. Por a partir de R$ 7,99 você se torna um membro, apoia essa obra, leva essa obra adiante. Também me ajuda aqui. E ainda você receberá uma Bíblia missionária, querido irmão. Considere fazer isso. Ore a Deus e veja o que Ele lhe mostra. Uma boa noite a todos, queridos irmãos. Uma boa manhã, uma boa tarde, dependendo da hora que está vendo o vídeo. Fiquem todos com Deus.